Enquanto o consórcio óptico austral divulgava a telemetria parcial do cometa interestelar 3I Atlas em 18 de outubro, a Agência Coordenadora de Objetos Transientes travava a revisão por pares no dia seguinte, alegando inconsistências metodológicas sem jamais especificar quais. 3 estações de monitoramento em continentes distintos reportaram falhas simultâneas de calibração entre 14 e 16 de outubro, ao rastrear um único objeto cruzando o Sistema Solar a 91 km por segundo. Isso equivale a 600 milhas por hora, velocidade 45% superior à média dos corpos do cinturão de Kuiper que orbitam além de Netuno. O que poderia fazer 3 sistemas independentes falharem ao mesmo tempo ao observar a mesma rocha espacial? Se você acha que cometas são bolas de gelo sujo seguindo órbitas previsíveis, os próximos minutos vão mudar sua perspectiva. Deixe seu comentário sobre o que você acha que está acontecendo e inscreva-se no canal para acompanhar cada desenvolvimento desta história. O objeto designado 3I Atlas foi detectado pela primeira vez em 8 de setembro de 2025 pelo sistema automatizado Atlas no Havaí, o mesmo que identificou o cometa Neowise em 2020. A nomenclatura 3I indica o terceiro visitante interestelar confirmado depois de Oumuamua em 2017 e 2I Borisov em 2019. Mas enquanto Borisov comportou-se como um cometa clássico com cauda de gás e trajetória hiperbólica limpa, 3I Atlas trouxe anomalias desde o primeiro espectro. Sua trajetória o colocou a 2,1 unidades astronômicas do Sol em meados de outubro, pouco mais que o dobro da distância entre a Terra e nossa estrela, aproximadamente 315 milhões de quilômetros. Para comparação, isso é como estar na órbita do cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. A velocidade de 91 km por segundo representa mais que escape galáctico puro. Objetos que derivam naturalmente da nuvem de Oort ou de sistemas estelares próximos como Alpha Centauri raramente ultrapassam 60 km por segundo ao cruzar o sistema solar interno. Esse excesso de 50% não é marginal. Traduzindo em termos terrestres, seria como observar um caminhão de carga se movendo a 180 km por hora quando o limite da estrada é 120. Você nota. E 3 observatórios independentes notaram ao mesmo tempo, cada um reportando algo que seus instrumentos não conseguiam processar corretamente. O Consórcio Óptico Austral opera uma rede de telescópios de 2,5 metros no Chile e na Argentina, especializados em fotometria de alta precisão, basicamente medindo quanto luz um objeto reflete ao longo do tempo. O Observatório de Rádio Andino, instalado a 200 metros de altitude nos Andes peruanos, monitora emissões de rádio naturais de cometas, aquelas ondas geradas quando o vento solar ioniza gases escapando do núcleo. Já o Instituto de Detecção Infravermelha do Pacífico, sediado em Mauna Kea, no Havaí, captura assinaturas térmicas, o calor que todo objeto irradia baseado em sua temperatura interna e na luz solar que absorve. 3 tecnologias completamente diferentes. 3 falhas simultâneas. Mariana Velasquez, coordenadora de calibração do Consórcio Óptico Austral, afirmou em comunicado interno vazado na semana seguinte que os detectores CCD apresentaram saturação em pixels específicos, mesmo com filtros de densidade neutra ativados, algo que ela não via desde uma observação direta de Vênus em 2019. O Dr. Hiroshi Nakamura, do grupo de radioastronomia da Universidade de Tóquio, colaborando com o Observatório Andino, mencionou em entrevista ao portal Astronews que o sinal captado era tão estreito em frequência que seus algoritmos de filtragem o descartaram inicialmente como interferência de satélite, até perceberem que se movia com o cometa. A sublimação de gelo acontece de forma gradual e uniforme nessa distância. Os dados parciais liberados pelo consórcio mostram que a assinatura térmica de 3I Atlas oscilou entre menos 185 e menos 208 graus Celsius em ciclos precisos de 37 minutos. Isso representa uma amplitude de 23 graus, quase 5 vezes o esperado. Imagine sua geladeira variando entre 2 e 25 graus a cada meia hora. Algo está gerando ou dissipando calor de forma rítmica. A periodicidade de 37 minutos não corresponde a nenhum modo de rotação plausível para um corpo dessa massa estimada. Cálculos preliminares, baseados na curva de luz óptica, sugerem que 3I Atlas tem entre 800 metros e 1,2 km de diâmetro, aproximadamente o tamanho de 10 estádios do Maracanã enfileirados. Um objeto desse porte, se fosse uma rocha irregular girando, produziria variações de brilho com períodos de 4 a 12 horas, o padrão observado em 90% dos asteroides conhecidos. Ciclos de 37 minutos implicam rotação extremamente rápida ou algum processo interno, modulando a emissão térmica de forma independente da rotação. A primeira opção esfacelaria um cometa natural. A segunda não tem precedente.
Corpos interestelares seguem caminhos hiperbólicos definidos pela gravidade do Sol e pelo impulso que trazem de fora. Uma vez que você conhece a posição e velocidade iniciais, pode prever a trajetória com margens de erro de poucos quilômetros ao longo de semanas. O software de efemérides usado por observatórios em todo o mundo, desenvolvido pelo Jet Propulsion Laboratory da NASA, faz isso com precisão de centésimos de segundo de arco, mas 3I Atlas desviou. Medições tomadas entre 10 e 18 de outubro revelam correções micrométricas de 0,09 graus a cada 5,2 horas. Leia de novo: 0,09 graus. Isso é 324 segundos de arco, 3 vezes o diâmetro aparente de Júpiter visto da Terra. Rochas interestelares passivas derivam menos de 0,2 graus por semana, devido a efeitos gravitacionais residuais de planetas distantes. 3I Atlas está corrigindo 45 vezes mais rápido que o natural. Para um objeto viajando a 91 km por segundo, um desvio de 0,09 graus ao longo de 5,2 horas representa ajuste de trajetória da ordem de 80 km lateralmente. É como se, a cada 5 horas, alguém empurrasse o cometa 80 km para o lado. Cometas naturais fazem isso através de jatos de gás assimétricos, quando o Sol sublima gelo da superfície. Mas os espectros ópticos e infravermelhos de 3I Atlas não mostram caudas proeminentes ou plumas ativas. Onde está o gás necessário para produzir esse impulso? A terceira anomalia vem do espectro de rádio. Radiotelescópios captam emissões em 1420 MHz, quando o hidrogênio neutro no espaço interage com radiação cósmica, a famosa linha de 21 centímetros que astrônomos usam para mapear galáxias. Fenômenos naturais, como pulsares, nebulosas e até cometas, produzem sinais em torno dessa frequência, mas sempre com largura de banda de dezenas a centenas de hertz, devido ao movimento térmico dos átomos emissores. Quanto mais quente o gás, mais dispersa a frequência. O sinal captado do 3I Atlas tem largura de banda de apenas 0,28 Hz. Isso é 230 vezes mais estreito que qualquer emissão natural já registrada em cometas. Uma largura de banda de 0,28 Hz sugere fonte extremamente fria, próxima do zero absoluto, ou geração coerente, como um laser, mas na faixa de rádio. Lasers naturais existem em nuvens moleculares interestelares, quando condições específicas alinham átomos em população invertida, mas nunca foram observados em objetos pequenos como cometas. A alternativa é ressonância em cavidade metálica, o princípio que faz antenas e fornos de micro-ondas funcionarem. Rochas espaciais não têm cavidades metálicas, ou não deveriam ter. Se você pega 3 anomalias independentes, variação térmica rítmica, correções de trajetória sem jatos visíveis e emissão de rádio ultracoerente, e tenta forçar todas a caberem em modelos naturais conhecidos, você precisa de 3 coincidências separadas, acontecendo no mesmo objeto ao mesmo tempo. A probabilidade de um cometa natural apresentar ciclos térmicos de 37 minutos é estimada em menos de 1 em 5.000. A chance de desvios de trajetória dessa magnitude sem plumas detectáveis é cerca de 1 em 800. Emissão de rádio com largura de banda inferior a 0,5 Hz em objetos menores que 2 km, nunca registrado antes em 60 anos de radioastronomia cometária. Multiplique as probabilidades. Você chega a menos de 1 em 4 milhões. Primeira hipótese: erro instrumental. 3 observatórios falharam porque 3I Atlas reflete luz solar de maneira incomum, saturando os sensores. Isso explicaria os problemas de calibração. O problema é que saturação instrumental produz leituras máximas uniformes, não oscilações rítmicas. Câmeras digitais saturadas mostram pixels brancos constantes, não piscando a cada 37 minutos. E erro instrumental não explica os desvios de trajetória confirmados por observações ópticas independentes, feitas por astrônomos amadores na Austrália e África do Sul, usando telescópios de 40 centímetros. Esses sistemas caseiros, com CCDs de tecnologia dos anos 2000, também capturaram as mesmas correções micrométricas. Descartada. Talvez 3I Atlas tenha composição química exótica, rica em monóxido de carbono ou metano, que sublima em temperaturas mais baixas que água. Esses gases poderiam criar jatos invisíveis no óptico, mas detectáveis no infravermelho, explicando os ajustes de trajetória. O telescópio espacial James Webb fez exatamente isso com outros cometas em 2024, revelando plumas de CO invisíveis a telescópios terrestres. Mas outgassing contínuo produziria aceleração gradual e consistente, não correções periódicas a cada 5,2 horas. E mesmo outgassing exótico não gera sinais de rádio coerentes. Metano sublimando não cria lasers naturais. Essa hipótese cobre uma anomalia, ignora 2.
Talvez o núcleo de 3I Atlas contenha concentrações incomuns de ferro, níquel ou minerais ferromagnéticos que, ao interagir com o campo magnético interplanetário do vento solar, produzem forças de Lorentz suficientes para alterar levemente a trajetória. Asteroides metálicos como Psyche, que a NASA planeja visitar em 2029, têm até 90% de ferro em massa. Mas mesmo Psyche, com 280 km de diâmetro e massa 1 bilhão de vezes maior que 3I Atlas, não exibe desvios detectáveis por interação magnética. A força de Lorentz em objetos pequenos é desprezível comparada à gravidade solar. Você precisaria de um campo magnético próprio de intensidade planetária, algo que cometas gelados simplesmente não possuem. Os modelos indicam que essa explicação falha por 6 ordens de magnitude. Então as alternativas cautelosas começam a surgir, aquelas que cientistas mencionam em conversas privadas, mas raramente publicam. Primeira possibilidade: 3I Atlas poderia carregar minerais piezoelétricos raros. Piezoeletricidade é o fenômeno onde certos cristais geram voltagem quando submetidos à pressão mecânica. Quartzo faz isso, assim como turmalina e topázio. Se o núcleo do cometa tiver cavidades internas preenchidas com formações cristalinas específicas, e se a radiação solar causar expansão térmica diferencial, poderia em teoria gerar oscilações elétricas. Essas oscilações, interagindo com plasma ionizado ao redor do cometa, talvez produzissem emissões de rádio moduladas. A palavra-chave aqui é talvez. Nenhum experimento de laboratório jamais demonstrou piezoeletricidade natural, gerando sinais de rádio coerentes em condições espaciais. Seria um fenômeno inédito, exigindo geometrias internas muito específicas. Isso seria irresponsável sem dados definitivos. Mas considere a possibilidade de um fóssil tecnológico, remanescente degradado de alguma civilização que existiu e se extinguiu há milhões ou bilhões de anos. Pense em como a sonda Voyager 1, lançada em 1977, aparecerá daqui a 10 milhões de anos. Uma rocha irregular coberta de gelo interestelar, mas com cavidades metálicas internas, ressonadores, estruturas geométricas que poderiam interagir estranhamente com radiação. Não funcionaria mais como tecnologia ativa, mas suas geometrias residuais poderiam produzir efeitos físicos anômalos quando expostas a condições específicas. É plausível? A depender de quantas civilizações tecnológicas surgiram e morreram na galáxia antes de nós, objetos assim poderiam estar derivando no espaço interestelar em números que simplesmente nunca calculamos. Em 2017, Oumuamua acelerou ao deixar o sistema solar sem mostrar jatos de cometa, levando a Willoeb, astrônomo de Harvard, a sugerir publicamente que poderia ser uma vela solar artificial, um resquício de tecnologia alienígena. A comunidade científica rejeitou amplamente a ideia, atribuindo a aceleração a outgassing de hidrogênio molecular invisível. Mas Loeb não é um maluco. Ele publicou mais de 700 artigos revisados por pares. Sua argumentação básica era simples. Quando você elimina o impossível e sobra o improvável merece investigação. 3I Atlas apresenta anomalias mais numerosas e melhor documentadas que Oumuamua. Se 3 sistemas independentes falharam porque o objeto emite algo que nossos sensores não foram projetados para ignorar, precisamos perguntar o que é esse algo. A Agência Coordenadora de Objetos Transientes é um consórcio internacional responsável por validar descobertas astronômicas antes de publicação oficial. Quando observatórios reportam algo estranho, a ACOT convoca painel de revisão para verificar se não há erros de redução de dados, bugs de software ou interpretações enviesadas. Esse processo normalmente leva 48 a 72 horas. Mas a ACOT travou a revisão dos dados de 3I Atlas em 19 de outubro. E, até o momento em que este vídeo foi roteirizado, ainda não liberou o aval para publicação em periódicos científicos. A justificativa oficial menciona inconsistências metodológicas, mas o protocolo normal seria apontar especificamente quais inconsistências, permitindo que os observatórios corrijam e reenviem. Em vez disso, silêncio. O consórcio óptico austral, frustrado com o atraso, liberou telemetria parcial no dia 18 de outubro, através de portal público de dados brutos, tecnicamente legal, mas politicamente arriscado. Dados não revisados podem conter erros que, se divulgados, mancham a reputação do observatório. Mas eles preferiram o risco à opacidade. O Observatório de Rádio Andino e o Instituto de Detecção Infravermelha do Pacífico, por outro lado, optaram por aguardar o aval da ACOT, o que significa que seus dados completos permanecem inacessíveis. Transparência versus protocolo. A tensão é palpável nas listas de discussão acadêmicas onde astrônomos debatem o que fazer quando o sistema de revisão congela. Mas o efeito prático é que a janela de observação está se fechando. O periélio de 3I Atlas, o ponto mais próximo do Sol, ocorre em 28 de outubro.
Após essa data, o objeto começa a mergulhar de volta para o espaço interestelar, acelerando conforme a gravidade solar o arremessa além da órbita de Júpiter. Em menos de 4 semanas, ele estará a mais de 7,5 unidades astronômicas, aproximadamente 1,1 bilhão de quilômetros de distância, fora do alcance da maioria dos telescópios terrestres. Apenas os maiores instrumentos, como o Very Large Telescope no Chile ou o Keck no Havaí, ainda conseguiriam detectá-lo, e mesmo assim apenas como ponto de luz fraco demais para a espectroscopia detalhada. Se 3I Atlas confirma a composição exótica com minerais piezoelétricos raros, aprendemos que há química interestelar mais diversa do que modelamos, abrindo possibilidades para a formação planetária fora dos paradigmas atuais. E isso reescreve livros-texto, mas mantém o universo seguro e compreensível. Se as anomalias persistem sem explicação natural convincente, e se dados adicionais de espectroscopia de alta resolução ou radar planetário revelam geometrias internas inconsistentes com formação geológica, então encaramos a hipótese de artificialidade degradada. Isso não reescreve livros-texto, isso reescreve a história da galáxia. Mas, se não coletarmos esses dados nas próximas 2 semanas, a oportunidade desaparece por décadas, até que outro visitante interestelar cruze o sistema solar. Primeiro, coordenação internacional emergencial. Telescópios em 3 continentes precisam apontar para 3C Atlas continuamente, coletando espectros no óptico, infravermelho próximo, ultravioleta e rádio. O Atacama Large Millimeter Array no Chile, que opera em comprimentos de onda entre infravermelho e rádio, poderia mapear a temperatura do núcleo em resolução angular suficiente para detectar pontos quentes ou estruturas internas. Isso foi feito com Oumuamua de forma limitada, mas com 3I Atlas temos vantagem. Ainda está relativamente próximo e brilhante. Radar planetário é a ferramenta definitiva. O sistema Arecibo foi destruído em 2020, mas Goldstone na Califórnia e Green Bank na Virgínia Ocidental ainda operam radares capazes de iluminar objetos até 0,5 unidades astronômicas. 3I Atlas passa por essa distância entre 24 e 30 de outubro. Radar retorna forma tridimensional, rugosidade superficial e até estruturas internas se houver contraste de densidade. Um único ping de radar de alta potência poderia resolver a questão geometria natural versus artifício em horas. Cada sessão custa dezenas de milhares de dólares em tempo de antena e demanda a aprovação de comitês que avaliam prioridades científicas. Asteroides potencialmente perigosos sempre têm precedência porque a questão é defesa planetária direta. 3I Atlas não ameaça colisão com a Terra. Sua trajetória hiperbólica garante que ele nunca voltará. Para conseguir tempo de radar, astrônomos precisam argumentar que as anomalias justificam custo e urgência. Aqui entra o impasse político. Se você alega publicamente que um objeto pode ter geometrias artificiais e depois o radar mostra apenas rocha comum, sua credibilidade acadêmica derrete. Se você subestima as anomalias e perde a chance de confirmar algo extraordinário, a história te julga pelo resto da carreira. Cientistas são humanos, o incentivo empurra para a cautela excessiva. A Agência Espacial Europeia mantém conceito de missão rápida chamado Comet Interceptor, projetado para ser lançado em direção a um cometa interestelar com menos de 6 meses de aviso. A ideia é ter a sonda já no espaço, em órbita de espera, e ativar propulsores quando um alvo interessante aparecer. Mas Comet Interceptor ainda está em fase de desenvolvimento, lançamento previsto para 2029. Para 3I Atlas seria necessário missão dedicada lançada em semanas, tecnicamente inviável com foguetes convencionais. A única alternativa realista seria a missão Flyby, usando um lançador rápido como o Falcon Heavy ou Ariane 6, carregando câmera de alta resolução e espectrômetro de massa. Mesmo assim, alcançar 91 km por segundo relativo demanda trajetória gravitacional assistida, complexa de planejar em menos de 20 dias. Para atingir 3I Atlas antes do periélio, uma sonda precisaria de delta-V absurdo, queimando toneladas de propelente e levando apenas instrumentos minimalistas. Ou você espera o objeto se afastar, lança missão mais pesada e bem equipada, mas aceita que ele estará tão distante que o encontro durará minutos com resolução inferior. Coordenação internacional ajudaria, dividindo custos entre NASA, ESA, JAXA e agências chinesas, mas acordos assim levam meses para negociar. O tempo que 3I Atlas não nos dá. Então a questão se reduz a escolhas. Aceitamos que esse objeto passará sem respostas definitivas, tornando-se mais um mistério astronômico debatido em conferências pelos próximos 20 anos? Ou mobilizamos recursos excepcionais, arriscando credibilidade e orçamentos porque as anomalias sugerem algo que transcende curiosidade acadêmica? A comunidade científica está dividida, não por falta de interesse, mas por excesso de cautela institucional.
Avi Loeb, de Harvard, já pediu publicamente que fundos privados financiem pelo menos uma campanha de radar intensiva. Outros astrônomos argumentam que dados existentes ainda não esgotaram explicações naturais, que agir prematuramente desperdiça recursos melhor usados em ciência confirmada. Enquanto isso, 3I Atlas se aproxima do periélio, indiferente ao debate humano. Em 28 de outubro, ele estará a 1,8 unidades astronômicas do Sol, cerca de 270 milhões de quilômetros, brilhando com magnitude aparente próxima de 12, visível em telescópios amadores de 20 centímetros sob céus escuros. Observadores no hemisfério sul terão vantagem, com o objeto alto no céu durante a madrugada. Se as oscilações térmicas continuarem, telescópios infravermelhos deveriam capturar os ciclos de 37 minutos com clareza ainda maior. Se os desvios de trajetória persistirem, efemérides precisarão de correções diárias. Se a emissão de rádio intensificar conforme o cometa se aproxima do Sol e interage com densidade maior de vento solar, radiotelescópios terão a melhor oportunidade de caracterizar a largura de banda e verificar se há modulação ou padrão interno no sinal. Confirmação de causa natural exótica tranquiliza, mas humilha. Lembrando que o universo ainda guarda química e física que não prevemos. Confirmação de geometria artificial, mesmo degradada, colapsa paradigmas. Demonstraria que tecnologia pode persistir por eras geológicas no espaço interestelar, que civilizações avançadas podem ter surgido e desaparecido bilhões de anos antes de nós, deixando fósseis tecnológicos derivando na galáxia como garrafas em oceano cósmico. Essa segunda possibilidade exige humildade intelectual. Aceitar que talvez não sejamos os primeiros nem os últimos, apenas mais uma tentativa em série longa de consciências que ascendem, exploram e eventualmente se extinguem. Ou talvez 3I Atlas seja apenas um cometa estranho com propriedades que forçarão modelos de formação cometária a incluir novos parâmetros. Talvez em março de 2026, quando todos os dados forem revisados, publicados e replicados, algum doutorando na Universidade de Leiden descubra que cristais de grafite alinhados em campo magnético interestelar produzem exatamente essas anomalias, sob condições específicas. E riremos da histeria, arquivaremos 3I Atlas como nota de rodapé interessante, e continuaremos mapeando a galáxia com a confiança renovada de que entendemos as regras. 3 observatórios independentes ainda não conseguem explicar por que seus instrumentos falharam simultaneamente. A revisão por pares está congelada por motivos não totalmente claros. E um objeto cruzando o sistema solar à velocidade recorde carrega assinaturas que desafiam 60 anos de ciência cometária. Se este é o momento em que confirmamos apenas mais um fenômeno natural exótico, aprenderemos algo valioso sobre química interestelar. Se é o momento em que encontramos evidência tangível de artificialidade antiga, então estamos vivendo a descoberta mais significativa da história humana, e não temos certeza se estamos prontos para aceitar. Coincidência instrumental em massa, química exótica que não modelamos, ou algo que nos força a olhar o céu noturno com olhos diferentes? Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se para acompanhar desdobramentos e compartilhe este vídeo com quem merece saber que, às vezes, o universo nos envia perguntas antes de dar respostas. Ou confirmamos química esquisita, ou abrimos a possibilidade de que lá fora, perdidos no abismo entre estrelas, derivam os restos de quem tentou antes de nós. E talvez, apenas talvez, uma dessas tentativas acabou de passar por aqui carregando um sussurro que nossos instrumentos quase não sabem como ouvir. Um sussurro de 1420 MHz, estreito demais para ser acidente, preciso demais para ser esquecido.